Opa, cheguei, viu? Miguel Azevedo aqui com vocês, trazendo todas as informações do Goiás, que vai enfrentar o Cruzeiro pela quinta fase da Copa do Brasil, jogo de ida lá em Goiânia. E antes de você saber a história do Goiás, clica aí embaixo, ó, curte, comenta, compartilhe, deixe o seu placar e a sua expectativa para o jogo. E lembrando que amanhã estaremos trazendo todas as informações desse jogaço de bola, o Rei de Copas, indo a Goiânia pegar a equipe do Goiás. Então vem com a gente! Opa, cheguei, viu? Vou trazer um pouquinho hoje sobre a história do Goiás, os seus jogadores, os principais jogadores da sua história, o seu mascote, a forma que tem jogado nesse 2026 e o que esperar da equipe goiana nesse 2026, nessa Copa do Brasil, o Cruzeiro que vai pegar uma pedreira, viu? Enfrentar o Goiás lá em Goiânia não é nada muito fácil não, beleza? Então, o Goiás foi fundado em 1943 por amigos sobre o poste da Avenida Tocantins em Goiânia e escolheram dar o nome à equipe de Goiás Esporte Clube e nasceu para ser um gigante do Centro-Oeste e, querendo ou não, se consolidou e virou a potência do território Centro-Oeste, né? Hoje, se você olha ali para os times da Copa Verde, você pega o Goiás, aí em seguida o Remo, o Paysandu, mas o Goiás sempre liderando essas equipes do Centro-Oeste, né? Então, o Goiás, para vocês terem ideia, em 2010 disputou uma final de Copa Sul-Americana, não conseguiu ser campeão, mas querendo ou não, figurou na final de um torneio internacional. E, por outro lado, a equipe goiana dos últimos anos para cá não tem se passado muito bem em sua história, tem sempre oscilado entre Série A e Série B, mas isso aí é um caso que a gente vai comentar um pouco mais para frente. Vou trazer também um pouquinho sobre o mascote da equipe do Goiás, que é o Periquito, né? O Periquito Verde. Foi votação popular em homenagem às cores da equipe, o seu torcedor também, por ser uma viagem e a cor predominante do clube, então teve uma votação popular e o Periquito Verde foi escolhido como seu mascote, e o Goiás também, que tem como seus principais títulos a Série B de 1999 e 2012, uma Copa Verde em 2023, o tricampeonato da Copa Centro-Oeste no ano 2000, 2001 e 2002, e é o maior campeão goiano com 28 títulos, o maior do estado. Então, a equipe goiana, à frente de Atlético Goianiense, à frente de Vila Nova, entre outros, é a equipe goiana que comanda ali o Centro-Oeste do Brasil. E a gente não poderia deixar de passar um pouco também dos seus principais jogadores, né? Que foi o Arley, o maior goleiro da história do Goiás, com mais de 800 jogos, participou mais de uma década vestindo a camisa do Goiás, se não me engano foram 15 anos. Querendo ou não, foi o rosto do Goiás durante esses 15 anos, todo mundo conheceu o Arley, todo mundo sabia a dificuldade de jogar contra essa equipe do Goiás, e ao mesmo tempo tinha o Paulo Baier, que foi o interminável Paulo Baier, né, quando vestiu a camisa do Goiás, sempre foi um osso duro, principalmente nas suas cobranças de falta. O Cruzeiro, quando ia jogar contra o Goiás, a gente até ficava meio desconfiado, porque o Goiás, querendo ou não, achava uma bola ali nos pés do Paulo Baier. Teve o capitão Fernandão também, que depois foi ser consagrado no Inter. O próprio Túlio Maravilha, na década de 90, também figurou lá no Goiás, se não me engano, ganhou até uma Série B pelo Goiás, e foi um dos destaques. E lembrando também que já por lá, que vieram de lá, o Egídio em 2012 jogou no Goiás, veio para o Cruzeiro em 2013 e fez história aqui. O Ricardo Goulart saiu do Goiás, veio e fez história aqui no Cruzeiro. Então o Goiás sempre trazendo bons nomes também para o futebol nacional. É sempre bom ficar de olho. Lá também tem um grande goleiro, Tadeu, que na minha opinião é um dos melhores goleiros que tem e ainda não foi visado por um grande clube assim do eixo, né? Tanto São Paulo, quanto o Rio, quanto aqui em Minas. Também o pessoal não olhou com certo cuidado ali pro goleiro Tadeu, que também foi revelado pelo Goiás. E uma curiosidade é que o Cruzeiro vai enfrentar o Goiás no Serra Dourada, mas o Serra Dourada não é mais o principal estádio do Goiás. O Goiás saiu, construiu um estádio próprio, apelidado como Serrinha, mas na verdade é estádio Hélio Pinheiro, o nome do estádio.
mas foi por uma decisão mais estratégica, uma decisão de ter um maior o torcedor concentrado, é um estádio assim mais acanhado, é um caldeirão com um gramado assim espetacular, muito bem cuidado. Me recordo que o Robert fez aquele gol Salvador do Cruzeiro em 2023, lá no estádio Serrinha, e por conta disso a gente pôde jogar lá no Serrinha, né, no caso. Então, por conta financeira também, por ser o estádio próprio, por ter mais mobilidade com data, com cuidado também com a equipe e tudo mais, o Goiás decidiu sair do Serra Dourada e criar o seu caldeirão no Serrinha. Mas o estádio também do Serrinha hoje que tem uma capacidade bem mais reduzida que o Serra Dourada, mas também pode ter uma ampliação futura, e essa é a expectativa do Clube Goiânia em fazer no Serrinha. Outro ponto é que, como o Serra Dourada não vinha sendo tão utilizado, a preocupação seria a questão do gramado, porque o último jogo que teve lá foi do Vila Nova e os jogadores reclamaram bastante da situação do gramado. O presidente do Goiás e o treinador tiveram uma visita lá na última sexta-feira e trouxeram que o gramado deu uma melhora assim considerável. Obviamente vai ter alguns problemas ali, mas não vai ser tão prejudicial igual foi no jogo anterior. Embora eu acho que isso seja, além de estratégia financeira para o Goiás ter uma capacidade de público maior, para pressionar mais a equipe do Cruzeiro, também a questão do gramado, para tentar equiparar a questão técnica, porque hoje nem se compara a parte técnica do Cruzeiro com a parte técnica do Goiás. Mas, por ser um jogo de Copa do Brasil, o Goiás jogando o primeiro jogo em casa, decidindo no Mineirão, então eu acho que o Goiás vai tentar fazer de tudo para atrapalhar esse jogo para a equipe do Cruzeiro, deixar uma grama um pouco mais alta, a bola não vai correr tanto, então vai ser um jogo mais físico, não técnico. Isso tudo, querendo ou não, para um Cruzeiro que vem de jogo em cima de jogo, para o Goiás é uma vantagem assim, enorme, e querendo ou não, tá na regra e tá no jogo, né? Cada um usa as armas que tem, e o Goiás vai tentar fazer disso a sua vantagem para cima da equipe celeste. Já, entretanto, no histórico de confronto, o Cruzeiro tem, sim, uma vantagem ampla em cima do Goiás, tipo, vencendo mais de 55% dos confrontos. Já o Goiás, jogando dentro de casa, tende a ser uma equipe muito aguerrida, muito guerreira para cima da equipe do Cruzeiro, acaba equilibrando a partida, mas o Cruzeiro também jogando em Goiânia tem mais vitórias que a equipe do Goiás, e isso fazendo com que a equipe celeste tenha um amplo preparo na frente da equipe do Goiás. Já no momento em 2026, a gente vai trazer um pouco da equipe do Goiás, a forma de jogar. O Goiás, do técnico Daniel Paulista, é um time sólido defensivamente, explora transações rápidas pelo lado do campo, porém, quando chega na próxima grande área, tem uma dificuldade imensa de converter os seus chutes a gols. Então o Goiás ele ataca demais e não consegue converter tanto, não tem tanta efetividade no seu ataque. E isso faz com que a equipe goiana, querendo ou não, figure apenas a 12ª colocação na segunda divisão, com 2 jogos, 2 derrotas e um empate na Série B, com 7 pontos. O Goiás, se vence o próximo confronto, pode chegar ali no G6, né? Porque agora a gente tem os playoffs da Série B para ver quem que vai subir para a primeira divisão. Então o Goiás agora precisa retomar o caminho da vitória se quiser brigar novamente para o acesso nessa temporada. Eu sei que está no início da Série B, mas querendo ou não, o Goiás já começa atrás dos seus adversários, e o Goiás que tem os seus pilares, volto a dizer, o goleiro Tadeu, já disse no take anterior, que é um excelente goleiro. Eu acho que não foi visto com bons olhos das equipes daqui, as equipes maiores daqui do Sudeste. E o Bruno sabe que tem comandado o ataque ali da equipe Goiânia, tem feito seus gols. Volto a dizer, o Goiás não tem tido tanta figuração assim em gols na temporada, mas o Bruno Sávio segue sendo o seu principal destaque. E no Goiás também a gente tem o Anselmo Ramon. O Anselmo Ramon que jogou aqui um tempo na equipe do Cruzeiro, então faz com que a equipe Goiânia tenha a famosa, entre aspas, lei do ex para cima do Cruzeiro. E o Goiás que vem para esse confronto depois de ter perdido de 2-0, uma derrota amarga para o Cuiabá em casa. Então o Goiás tenta se reabilitar, trazer uma paz do seu torcedor, que vai enfrentar um Cruzeiro que vem motivado, um Cruzeiro que vem
de uma vitória importantíssima no Mineirão em cima da equipe do Grêmio. Então são confrontos assim, com duas equipes com instabilidade na temporada, mas um Cruzeiro que vem se reorganizando com o Arthur Jorge, que vem, provavelmente não vai poupar seus jogadores, vai com força máxima. O Goiás, que precisa se reabilitar e vai usar o do Serra Dourada para fazer um confronto ali entre as equipes muito mais um jogo físico do que técnico. O Goiás que vai usar o Serra Dourada como sua principal arma para tentar coibir a equipe do Cruzeiro de fazer um bom futebol, um bom jogo e pressionar os atletas da equipe celeste, beleza? Então, um forte abraço a todos vocês que nos acompanharam. Curte, comenta, compartilha, se inscreva, a sua expectativa. E lembrando, amanhã estaremos com o Ian, com o Christian, com o Vitória, comigo e com o Tom e o JJ, trazendo todas as informações e todas as emoções de Goiás e Cruzeiro, Cruzeiro e Goiás, quinta fase da Copa do Brasil, jogo de ida, e você vai acompanhar tudo aqui no canal 5 Estrelas, beleza? Um forte abraço, meu muito obrigado e fui!